Olá pessoal, tudo bem? Bom, o vídeo de hoje eu vou falar sobre um pouquinho educação. Eu sei que eu fiz um vídeo já falando um pouquinho sobre como é o sistema educacional aqui, mas essa vai ser um pouquinho mais geral, assim, no sentido de não especificamente falando de um assunto, mas o que me motivou a fazer o vídeo, na verdade, foi uma reportagem que eu vi. Não sei se todo mundo conhece o teste de PISA, que é um teste a nível mundial. Vários países participam. Se eu não me engano, não sei se todos participam, mas muitos participam. E aí é feito um ranking desses países. Eles, obviamente, os testes são feitos para matemática e a língua do país. E aí depois o ranking é feito uma comparação para ver como que as crianças, né, estão a nível de matemática e língua. E assim, o Brasil sempre está muito para trás, muito para trás. A tendência sempre assim é piorar, porque não, efetivamente não existe um investimento na educação, né? Tipo, não tem interesse. Tava vendo esses dias na televisão, começou propaganda eleitoral política no Brasil, né? Na democracia brasileira, a propaganda eleitoral é obrigatória, né? Bacana. Mas, enfim, tá vendo a maioria dos candidatos, e não importa o cargo aí. E não é a primeira eleição que vai acontecer, e, enfim. A maioria, se não todos, falam: vote em mim porque eu vou investir na educação. Assim, para começar, um nível de ignorância acerca do papel que o político tem, né? Na verdade, eles não estão se candidatando para, fora o prefeito, não estão se candidatando para cargos executivos, estão se candidatando para cargos legislativos, né? Então, assim, eles não têm poder de executar coisas, né? Então, assim, já começa por aí. O segundo é, todos falam da educação. Educação, educação, porque eu vou investir na educação. Educação, educação, porque eu vou fazer... Tipo, se Se todo mundo investisse na educação como se fala na eleição, cara, o Brasil ia ser uma potência intelectual do mundo, cara. Ia ser o primeiro lugar em tudo sempre. Não é. E assim, aí eu tava lendo essa reportagem, falando, né? E isso eu já tinha falado faz alguns anos, eu tinha comentado com certas pessoas, não sei se alguém que vai assistir o vídeo de repente vai lembrar do que eu falei, mas os alunos de escolas públicas ruins nos países desenvolvidos aprendem mais e estudam mais e são melhores do que alunos de escolas privadas de bons colégios no Brasil. Então, assim, o ruim aqui fora é melhor do que o melhor do Brasil. E aí a gente sabe, né? Eu tenho tido contato com a galera aí no Brasil. E hoje, dia 15 de outubro, por sinal, é aniversário da minha filha, até hoje, dia 15 de outubro, se eu não me engano, as escolas não voltaram ainda. Então, assim, eles vão falar: ah, mas tem uma escola. Não, uma escola no Brasil. No Brasil. Então, assim, as escolas não voltaram, cara. Já, sei lá quanto tempo estão fechadas já. Mas, assim, aqui no Canadá, voltou dia 1º de setembro. Na verdade, assim, as crianças foram para as casas quando começou realmente a dar problema, mas elas continuaram tendo aulas. E eu estou falando de escolas públicas.
Minha filha estuda em uma escola pública. Ela continuou tendo aula. Assim, ela continuou tendo a formação dela. Ah, foi o mesmo nível de qualidade? É óbvio que não. Óbvio que não. Mas assim, voltou às aulas agora em setembro, todas as escolas voltaram, públicas, privadas, todas estão tendo aula. E assim, a escola já está preparada para o caso de precisar ter que fechar e não ter aula presencial. Então, assim, a preocupação com a educação não é uma coisa que aparece só na hora da eleição, né? E aqui não importa a ideologia do governo, né? Tipo, pode ser um governo liberal, pode ser um governo conservador, pode ser um governo mais de viés socialista, outro mais de viés de direita, enfim. A preocupação é a educação em primeiro lugar. Não existe esse negócio de eu vou investir menos em educação, vou tirar da educação para pôr não sei aonde. Tipo, a educação é primordial. E isso faz com que os países continuem se desenvolvendo e o Brasil continue ficando para trás. Porque assim, vamos pegar uma criança hoje que tem a mesma idade que minha filha e está cursando também a sexta série. Se você colocar as duas juntas para fazer testes, vocês acham que quem vai se sair melhor? Né? A minha filha é a melhor aluna do colégio, do que... Não, não é isso. É óbvio que pode ser que ela vai errar questões, que ela vai... Estou falando isso. Mas assim, ela está melhor preparada para a vida. Então assim, o que eu quero dizer com isso? Essa mesma pesquisa fala, né, que a questão de ter uma educação melhor, ela se sobressai na formação do país mais do que o rendimento familiar. Então, crianças que têm bons estudos fazem com que o país cresça de uma forma melhor do que somente se as pessoas ganhassem bem. Então, assim, aí você vai falar, Peter, mas para você ganhar bem, você tem que ter um estudo. Assim, óbvio que você tem que saber alguma coisa. Mas o mundo hoje prova que não, né? Que você não precisa ter uma formação formal para você se dar bem. Então, o que eu quero dizer é que o que melhora a formação de um país é efetivamente a educação. E como eu falei, as piores escolas do mundo estão melhores do que as melhores no Brasil. Também tinha lido já faz um tempo atrás, tecnologicamente falando, né, que o Brasil estava há, sei lá, uns 80 anos atrás dos Estados Unidos. E os Estados Unidos a gente sabe que não é o primeiro país em educação. É um bom país, mas não é o primeiro lugar. E se o Brasil está 80 anos atrás, imagine se você for comparar então com Coreia, com Japão, com Noruega, Finlândia e tantos outros mais. Então, assim, infelizmente, as promessas de campanhas não são cumpridas, o povo não cobra, o aluno não estuda, isso faz com que os próximos profissionais que por um acaso chegam a uma universidade estão pior preparados, vão sair pior preparados e o ciclo se perpetua. Porque aí esse professor vai ensinar de uma forma ruim, o pouco que ele vai conseguir ensinar, o próximo aluno vai sair pior do que ele ainda e o ciclo não acaba. Não existe uma quebra. Então, assim, a tendência é que
as próximas gerações afetem muito o Brasil. Só que dá a impressão que ninguém está interessado, nem a classe política, nem a classe empresarial, nem a sociedade como um todo. Então é complicado. Eu vejo muito mimimi em redes, né? Tanto de professores como os de pais, né? Mas, cara, assim, ou todo mundo se une tentando dar um jeito, achando uma solução, não que seja mágica, mas uma solução que seja duradoura e que cobrem os políticos, né? Por que que não se faz, por exemplo, uma revolução na próxima eleição? Não votar em ninguém que esteja em cargo político. Renova todo mundo. Tipo, vai ter que ter político? Infelizmente vai. Então, pelo menos tira todo mundo que está lá e põe gente nova. Quem sabe dá um resultado. Se não der, aí tem que ver. Mas pelo menos fica dado o recado, entende? E hoje em dia você vê as notícias que aparecem nos meios de comunicação são ridículas. Os políticos perderam totalmente os escrúpulos, os medos que talvez tinham. Os caras não têm mais medo de fazer nada, é tudo na cara dura, eles sabem que são acobertados, que não tem punição e etc e tal. Então, é triste você ver o declínio abrupto de um país como o Brasil, que infelizmente não dá valor nenhum à educação e a tendência é que a coisa só piore. Vamos ver o que vai acontecer, né? Além do mais, com isso tudo, vocês percebem, já estão percebendo, muita gente que se forma, que é... Eu não estou dizendo que não tem ninguém bom no Brasil, não é isso. Tem gente muito boa. Só que o que acontece com esse pessoal? É aquela chamada fuga de cérebros, né? Tipo, como eu falei, como isso influencia na formação de um país, à medida que o país vai declinando, vamos chamar assim, as pessoas que têm condições e que possuem uma certa formação e que podem arriscar, se mandam mesmo. Por quê? Porque eles não vão ficar com o ônus de tentar salvar o país de uma forma impossível. Entende? Não é uma pessoa que vai fazer a diferença, tipo de... Ah, não, eu sozinho vou conseguir fazer a revolução da educação aqui no mundo. Não vai. Então, assim, tem que parar com esse ufanismo, assim, e ser mais realista. Infelizmente, enquanto a educação não for uma prioridade, e não importa que nível de governo, a nível de sociedade mesmo, que as pessoas realmente, né, exijam, a tendência, infelizmente, é só piorar. Coincidência ou não, hoje é o dia do professor, né, no Brasil. Então, um abraço e felicitações aos heróis do povo. Até o próximo vídeo. Tchau.